Terraceamento com arado. O terraceamento é uma técnica muito usada para evitar a erosão do solo, reter a água no terreno, manter sempre a sua terra fértil e produtiva. Nesta animação, a Embrapa vai mostrar para você uma técnica simples para cuidar da sua terra, mesmo que ela tenha apenas 1% de declividade. Acredite e coloque em prática. O terraceamento traz muitos benefícios para a sua propriedade, produção, pastagem, animais e principalmente para a sua renda. Você vai precisar dos seguintes materiais e equipamentos: uma trena de 30 metros, piquetes de madeira para cada 15 metros, uma mangueira de pedreiro de 35 metros, um trator de 75 cavalos e um arado de 3 discos. O preparo do terraço será apresentado em 5 passos. Primeiro passo: definição da textura do solo. Para definir a textura do solo é muito simples. Você pega 5 amostras do solo na camada de 0 a 20 centímetros, coloca num balde, mistura a terra, pega um punhado, molha com água sem encharcar. Depois mistura e amassa até fazer um cordão de aproximadamente 1 centímetro de espessura. Agora, curve o cordão em formato de ferradura. Caso o cordão de terra se quebre ao curvá-lo, o solo é arenoso. Mas se o cordão não quebrar, o solo é argiloso. Isso é importante para definir a distância entre os terraços que será apresentada no terceiro passo. Segundo passo: definição da declividade. Pegue um piquete e finque na parte mais alta do terreno. Meça 30 metros no sentido morro abaixo e finque o segundo piquete. Encha a mangueira de pedreiro com água. Vá com uma ponta da mangueira para o piquete de cima e com a outra ponta da mangueira para o piquete de baixo. Meça a distância de onde se encontra a extremidade da água na mangueira até a superfície do solo nos 2 piquetes. Para calcular a declividade é simples. Subtraia o valor encontrado no piquete abaixo, por exemplo, 1,5 metro, pelo valor encontrado no piquete acima, que é de 0,3 metro. O resultado é, portanto, nesse exemplo, 1,2 metro. Pegue o valor da subtração, 1,2 metro, multiplique por 100 e divida por 30, que é a distância entre os 2 piquetes. Pronto! Você achou a declividade deste ponto do terreno, que é de 4%. 4 metros em 100 metros, ou seja, 4%. Se houver mudança na declividade do terreno, repita o procedimento. Terceiro passo: definição da distância entre os terraços. Vamos pegar o valor da declividade do passo anterior, que é de 4%, e veja na tabela. Se o solo for arenoso, o espaçamento entre os terraços será de 21,1 metros. E se o solo for argiloso, será de 24,1 metros. Agora, marque as distâncias entre os terraços no terreno com o uso da trena e dos piquetes. Quarto passo: piqueteamento da curva em nível. Pegue a mangueira de pedreiro já com água e os piquetes. Coloque uma ponta da mangueira no primeiro piquete acima, que já está fincado no terreno, e procure o mesmo nível da mangueira para fincar o segundo piquete a 30 metros ao lado. E assim vai fincando os piquetes até o fim do terreno. Pronto, a primeira curva em nível já está marcada. Agora é só marcar as demais curvas pelo mesmo procedimento no terreno abaixo. Como foram fincados piquetes a cada 30 metros, vamos suavizar a curva, fincando os piquetes intermediários a cada 15 metros, sem que seja necessário o uso da mangueira. Bom, temos as curvas em nível marcadas no terreno. Quinto passo: construindo o terraço com trator e arado. Regule o arado no trator de forma que o terceiro disco corte mais profundamente o solo, uns 30 centímetros pelo menos, e que o primeiro disco corte mais superficialmente, uns 10 centímetros pelo menos. O arado tem que ficar inclinado com a parte de trás mais para baixo em relação à parte da frente.
Comece a cortar o terreno jogando a terra da parte de cima para a parte de baixo, até o final da curva em nível. Volte cortando a terra, jogando-a de baixo para cima. Faça isto até a base do terraço ter entre 1,5 metro e 2 metros de largura e a altura no meio do terraço alcançar mais de 70 centímetros. Para isso, é preciso de 6 a 10 passadas de arado. Viu como esta técnica é simples de ser realizada? Agora, o terraço já está pronto. Utilizando esta técnica, você estará protegendo o terreno contra a erosão, resguardando a camada fértil do solo, retendo mais água na terra, melhorando a qualidade do pasto e da produção agrícola e, o mais importante, aumentando a renda e contribuindo com a natureza.